Já funciona assim. Ok. Então, daqui a 2 minutos, nós começamos. Orfeu, eu vou fazer uma breve apresentação do seu vasto currículo. Então, vai levar 10 minutos para fazer a apresentação. Não é necessário. E aí eu passo a palavra para você, tá bem? Está bem. Mas, pronto, não te incomodas de... Vou só tirar o som para não sermos interrompidos. Ok. Eu vou esperar mais 1 ou 2 minutos. No meu relógio são 10 horas, mas eu vou esperar mais 1 ou 2 minutos. E eu sei que a Graça consegue apagar os primeiros minutos da gravação, então acho que não tem problema, né, Graça? Os de meio. Assim. Bom, eu vou começar. Então, bom dia, boa tarde, e às vezes boa noite, porque às vezes tem pessoas do Timor-Leste que estão assistindo. A todos e a todas, é um grande prazer recebê-los aqui. Nós vamos ter, então, hoje um dia especial. Hoje é o 5 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma data estabelecida pela ONU. Então, temos uma palestra especial hoje do nosso ciclo virtuais de palestras da União de Físicos da Língua Portuguesa, que, aliás, começou no Dia Mundial da Língua Portuguesa no ano passado. Então, por isso que eu coloquei no cartaz aqui, vocês podem ver. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Orfeu Bertolami. Eu vou falar um pouquinho do Orfeu. Deixa eu só parar de compartilhar a minha tela. Deixa eu só... Então, o meu amigo Orfeu, o Orfeu é um amigo de longa data. Ele fez sua graduação em Física na Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, e também um mestrado no Instituto de Física Teórica, aqui em São Paulo, no Brasil, onde eu sou professor atualmente. Depois ele fez seu doutoramento em Física Teórica na Universidade de Oxford, e depois fez 2 pós-doutorados, um em Heidelberg e outro no Instituto de Física e Matemática em Lisboa. E ele ficou quase 20 anos contratado como professor no Departamento de Física no Instituto Superior Técnico, e né, durante esse período ele fez algumas visitas científicas ao CERN, ao INFN em Torino, etc. E desde 2010 ele é professor catedrático no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências na Universidade do Porto. O Orfeu ganhou vários prêmios pelos seus trabalhos. Ele ganhou a menção honrosa em 1995 e 1997, são 2 prêmios, do concurso de ensaios da Fundação de Pesquisas em Gravitação, e um 3º prêmio em 1999 dessa mesma fundação. E um prêmio que eu gosto muito é um prêmio que ele ganhou da União Latina, com a Universidade Técnica de Lisboa, em 2001, e esse prêmio, Nós aliás, compartilhamos. Aqui nós compartilhamos esse prêmio. Então, foi realmente foi muito interessante. Então, o Orfeu, ele trabalha nas áreas, principalmente nas áreas de gravitação, de cosmologia. Ele tem mais de 300 artigos publicados, 190 dos quais em revistas internacionais com arbitragem, 4 livros. Ele tem um livro de divulgação científica, popularização, não sei como é que vocês preferem falar em Portugal, e também livros de poesia, se não me engano. O Orfeu pode me corrigir, mas acho que até em poesia o Orfeu tem contribuído. Mais recentemente, o Orfeu tem trabalhado
nessa área de física das alterações climáticas. Então, esse é um tema bastante importante e o Orfeu hoje vai falar para a gente sobre o seu trabalho nessa área. Então, Orfeu, em nome da União de Físicos de Língua Portuguesa, muito obrigado por aceitar o convite e a palavra é sua. Muito boa tarde e bom dia para aqueles que estão no Brasil e boa noite para aqueles que estão noutras longitudes. Eu vou compartilhar o meu ecrã. Portanto, pois deveria também, pronto, também, já que o Rogério mencionou, pronto, talvez mencionar também que em 2020, no final do ano, apareceu o meu primeiro romance chamado Solução Final. Portanto, é uma incursão, uma outra incursão, não é? Numa outra vertente da língua portuguesa, que dá uma dimensão da importância desse veículo comum, não é? Sobre o qual eu já vou dizer alguma coisa. Portanto, é obviamente um grande prazer, uma grande honra ter o meu nome associado à figura de Camões, neste dia tão particular. O Rogério já deu o mote, não é? Língua portuguesa. Portanto, mas eu vou ser um bocadinho mais específico, com um pequeno apontamento de natureza camoniana, que eu suponho que vocês apreciarão, que se chama As Bertolíades. Pronto, vocês terão alguma dúvida. Os autores são três estudantes, Marta Garrigo, Hugo Pereira e Luís Rezende, escreveram esse texto. São estudantes de relatividade geral no técnico, e o texto reza da seguinte forma: as métricas e os tensores assinalados que da ocidental curvatura riemanniana, por buracos negros nunca antes navegados, passaram ainda para além da membrana, em conexões e ações calculadas, mais do que permitia a força newtoniana, e entre gravitões remotos unificaram novo dilatão que tanto antes de simetrizar. Portanto, esse extraordinário veículo comum de comunicação, a língua portuguesa, é um patrimônio extraordinário que serve tanto para descrever uma epopeia marítima no final do século XV, início do século XVI, mas também serve para veicular ideias de física teórica no século XXI. Portanto, eu acho que todos apreciamos isso muito particularmente. Deixem-me dizer uma outra palavra sobre a minha posição no espaço-tempo. Eu vos falo do Porto, do norte de Portugal, poderão localizar ali. Estamos a 300 quilómetros a norte de Portugal, de Lisboa, desculpe. É uma cidade cuja visão vocês podem ter, estamos praticamente na foz do Rio Douro, a cidade está na foz do Rio Douro. A vista que vocês veem abaixo é de Gaia, e o Rio Douro é muito especial pela sua beleza, mas também pelo fato de ter sido ao longo de séculos as suas margens, que no Porto são graníticas e também são muito belas. Essas margens de natureza xistosa permitiram construir esses terraços, esses socalcos, ao longo de centenas de anos, e, portanto, ao longo dos quase 900 quilómetros, há centenas de quilómetros das margens do Douro, que são esculpidas com esses socalcos, na qual, como sabem, é produzido o vinho fino, que depois transforma-se no vinho do Porto, quando vem à cidade do Porto, e oliveiras, entre outros produtos agrícolas. Portanto, isso dá-nos a ideia de onde eu vos falo. Uma terceira coisa que eu tenho que vos dizer é que o que eu vou apresentar é trabalho em curso, portanto, e começou em 2018 por razões muito particulares. Ele continua. Eu estou muito interessado nas questões associadas à evolução do sistema terrestre, já lá chegaremos, e também nas implicações socioeconômicas relativas a essas questões.
Mas, como digo, isso é trabalho em curso e, portanto, todas as ideias e todas as perguntas são bem-vindas. Finalmente, tenho que dizer mais uma última coisa antes de começar. Muito do trabalho que desenvolvi nessa área foi por instigação indireta de uma personagem que desempenhou um papel muito importante nisso tudo. Me refiro a Will Steffen. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo em 2018. Já o conhecia pela leitura dos seus artigos. É uma figura marcante nessa área de investigação. Deixou-nos, infelizmente, depois de doença prolongada, no final de janeiro, e as principais ideias daquilo que hoje se discute foram forjadas pelo Will em muitas circunstâncias. Eu vou mencionar os planetary boundaries, eu vou mencionar a grande aceleração, a sedimentação da ideia de que o antropoceno começou nas décadas de 50 do século passado. Tudo isso, essas ideias são todas devidas ao Will, e foi para mim um grande prazer, uma grande honra conhecê-lo e discutir com ele em inúmeras ocasiões. Eu escrevi um pequeno obituário para aqueles que estão interessados, que vai aparecer na revista Antropocênica, número 4, de 2023. Essa é uma revista editada em Portugal, mas é uma revista internacional, e, portanto, aqueles que estiverem interessados, por favor, consultem esse trabalho. Muito bem, agora vou, de fato, começar a discutir o nosso problema. Como sabem, é um problema candente, que infelizmente só recentemente teve a atenção merecida, porque só em 2021 é que cientistas, em particular dois, Manabe e Hasselmann, receberam metade do Prêmio Nobel pelos estudos que fizeram associados a estas questões. Manabe é cientista japonês que trabalhou boa parte da sua vida nos Estados Unidos, começou a desenvolver os primeiros modelos atmosféricos. Esses modelos tinham uma única dimensão. Depois eles incorporaram também a relação com os oceanos, que é fundamental. Depois eles passaram a ser modelos tridimensionais. A evolução desses modelos também acompanhou a evolução da ciência computacional, obviamente. E eles estavam em condições, no final, de introduzir os gases de efeito estufa e demonstrar unicamente que, sempre, para além de qualquer dúvida, que as causas das alterações climáticas que estamos hoje a observar são devidas à intervenção humana. Hasselmann ganhou o Prêmio Nobel, eu já vou mencionar porquê, por ter demonstrado que o clima, como todos nós sabemos, é um sistema caótico. O clima está a variar o tempo todo, mas se houver uma intervenção, se o sistema for forçado numa certa direção ao longo de um certo tempo, Hasselmann demonstrou que o sistema tem, muito por força da intervenção dos oceanos, ele guarda uma memória desse efeito sistemático e pode, nesse sentido, haver alterações climáticas de um sistema que é, por sua própria natureza, caótico intrinsecamente. Portanto, esse também é um trabalho, do ponto de vista conceitual, muito importante. Portanto, o efeito estufa todos nós conhecemos, é o efeito da atmosfera na retenção de infravermelho, infravermelho esse que tem origem na reflexão dos raios solares nas superfícies. Manabe descreveu isso com grande precisão. Esse diagrama é tirado de uma das apresentações de Manabe, mostra que se eu dobrar a concentração de dióxido de carbono, a temperatura varia por volta de meio grau, mais ou menos. Portanto, e essas são previsões que estão sendo confirmadas, tristemente confirmadas, e o trabalho de Hasselmann que eu já mencionei. Mas, na verdade, os aspectos mais básicos da física, das alterações climáticas, já conhecidos há muito tempo. Os pioneiros, vejam, são Fourier. Quando escreveu a sua famosa equação do calor, ele falou de uma radiação negra. Ele fez experimentação e percebeu que alguma da radiação solar, de fato, não era completamente observada, e ele imaginou que devia haver algum efeito obscuro. Esse efeito foi
subsequentemente percebido por esse cientista britânico, Tyndall, que descobriu que isso era devido à atmosfera. Depois disso, o cientista Arrhenius, Prêmio Nobel de Química, resolveu debruçar-se sobre esses problemas e tentar entender porque havia glaciações ao longo da história da Terra, e foi neste contexto que criou o primeiro modelo atmosférico. Okay? Portanto, já há muita tradição. Está aqui a configuração experimental do Tyndall. Veja, é muito simples. Eu tenho aqui uma fonte, depois eu tenho uma fonte de radiação, eu passo uma coluna de gás, que eu posso variar, cuja composição eu posso variar, e depois eu observo a quantidade de radiação que emerge do outro lado. E, portanto, ele concluiu que há gases que absorvem a radiação em diferentes comprimentos de onda, em particular no infravermelho. Portanto, isso é conhecido há muitíssimo tempo. Esse artigo, veja, saiu no Philosophical Magazine em 1861, ok? Portanto, o artigo de Arrhenius também apareceu na mesma revista em 1896. Portanto, reconhecemos algumas das equações, por exemplo, a equação de Stefan Boltzmann está ali claramente, a equação da radiação é claramente utilizada. Portanto, os elementos de física envolvidos são bastante conhecidos. A sua modelação, a sua utilização no modelo realístico de atmosfera, obviamente, é um trabalho complexo, mas a física mais básica é conhecida há muito tempo. Muito bem. Mais recentemente, temos o trabalho também desse britânico Callendar, foi a pessoa que estabeleceu, de fato, que há uma relação entre a concentração de dióxido de carbono e a variação da temperatura nos últimos 50 anos. O norte-americano Keeling, que ao longo de décadas estudou precisamente a relação entre temperatura e de dióxido de carbono numa região muito remota do planeta, no topo de um vulcão extinto, o Mauna Loa, no Hawaii, e percebeu que, pronto, essa é uma região muito longe das atividades humanas, mas, certo, é um bom exemplo de como as alterações feitas pelo homem podem afetar o clima, porque ao longo de várias décadas ele demonstrou que havia uma variação da concentração de CO2 e uma correlação com a temperatura, e hoje nós chamamos isso de a curva de Keeling. Vejam, ao longo de ano eu tenho um aumento da concentração de CO2. Veja, eu sou capaz de observar uma variação sazonal, mas o que eu observo também é uma variação da temperatura. Portanto, hoje nós chamamos essa curva de Keeling em homenagem ao cientista norte-americano. O que sabemos do clima ao longo da história? Esse clima é conhecido através de várias formas, mas mais particularmente ao longo de muitos milhares de anos, através dessas escavações, que na verdade extraem colunas de gelo de regiões remotas no planeta, como a Antártida e como a Groenlândia, e essas colunas são verdadeiras bibliotecas do clima no passado. A olho nu, pronto, aqui vejamos aqui nessa coluna de baixo, eu vejo essas estrias, essas regiões mais claras são claramente o verão. É possível determinar a temperatura de congelamento da água pela razão entre oxigênio 18 e oxigênio 16, ou também pela quantidade de deutério relativamente a hidrogênio. Isso faz com que a condensação e a evaporação da água seja diferente, e é possível, portanto, medir a temperatura de congelamento da água nessas circunstâncias, e também extrair o ar de cada uma dessas colunas e saber qual é a concentração de CO2. Pronto, o resultado deste trabalho é extraordinário, permite-nos voltar a 400 mil anos no estudo do clima do planeta, e vemos essa curva azul, certo? As variações da temperatura. E na curva imediatamente abaixo, na curva a verde, nós vemos a variação da concentração de dióxido de carbono, e vejo uma correlação extraordinária, certo? Quando uma sobe, a outra também sobe. Certo? Se olharmos para outras substâncias nessas mesmas colunas, certo? Por exemplo, poeira, não há correlação alguma, certo? Portanto, aquela ideia de que a concentração de CO2 aumenta a temperatura pela absorção da radiação solar está muito claramente determinada. Também vejo
que há fenômenos aqui periódicos, certo? As glaciações, os mínimos de temperatura, acontecem também segundo um certo padrão. E esse padrão foi especulado pelo cientista sérvio chamado Milankovic. Antes disso, deixe-me só chamar a atenção, tem uma época especial. Nos últimos 12.000 anos, o clima ficou muito, muito estável, ok? Isso é chamado Holocênico em Portugal, é chamado de Holoceno no Brasil, certo? Mas não há aí grandes... É um período na história do planeta onde o clima esteve muito, muito estável, essencialmente os 11.700 anos, ok? Muito bem. Portanto, aqueles ciclos que mencionei, aquelas periodicidades, são conhecidas e foram especuladas por esse cientista sérvio, chamado Milankovic, que lembrou-se de que, obviamente, os parâmetros orbitais da Terra variam, a excentricidade da Terra varia, a obliquidade do eixo de rotação da Terra varia, o eixo de rotação também precessiona, e essas variações dão variações da ordem de 100.000 anos, no que se refere à excentricidade, 41.000 anos na obliquidade e 26.000 anos na precessão. E nós vemos isso, certo, nesses diagramas. Vemos claramente, as glaciações estão claramente associadas aos mínimos dos ciclos de Milankovic. Muito bem, portanto, vocês percebem que há muito conhecimento científico e muita base para aquilo que estamos hoje a dizer relativamente às alterações climáticas, porque conhecemos o clima ao longo da história do planeta, com alguma precisão, ou com muita precisão nos últimos centenas de milhares de anos, e podemos colocar essas variações em perspectiva com aquilo que estamos a observar hoje. Portanto, no presente, o que temos hoje são crises, certo? Série de incêndios absolutamente mortíferos, no caso da Austrália, vemos o caso, a crise amazônica, que continua, vemos a crise no Cerrado brasileiro, que continua, e muitos outros fenômenos, que levaram muitos cientistas, 11.000 deles, a assinarem um manifesto dizendo que temos que fazer algo acerca das alterações climáticas, porque isso causará untold suffering. Okay? Portanto, nós temos uma ideia. Eu tenho que aqui mudar a posição do ecrã, porque... Ok. Muito bem. As causas são conhecidas, eu não vou aqui enumerá-las, certo? Se tivesse de fazer um estudo sistemático, teria que estudar cada um destes efeitos. O albedo da Terra, a variação, obviamente, tem um efeito. O albedo está a variar. Por que está a variar? A temperatura aumenta, o gelo, as calotas polares diminuem, a reflexão pelo espaço diminui, portanto, temos um aumento da temperatura, porque essas águas oceânicas que não estão cobertas por gelo começam a absorver calor em vez de refletir. Mas mais recentemente o que é relevante são as alterações climáticas de origem antropogénica. Nós hoje somos a maior força do planeta, certo? Nós movemos mais material do que toda a natureza junta, para nós termos uma ideia, ok? E o problema no que se refere à resolução do problema é esse diagrama, esse mapa, se vocês quiserem, dividido entre países, com perspectivas, noções, padrões culturais completamente diferentes e sistemas políticos muitas vezes completamente antagônicos, certo? E o que nós precisamos é uma visão desse tipo, certo? Uma visão do planeta como um todo e não de um planeta dividido pelas suas regiões geopolíticas, não é? Portanto, a primeira questão científica importante é identificar o chamado sistema terrestre. É a integração de todos os ecossistemas, de todos as grandes componentes do clima, que são os gelos, que são os oceanos, que são a biosfera, que são a litosfera superior e também a humanidade, não é? E o que é novo é, de fato, a partir do século passado, o homem tem dominado o sistema e isso deu origem à noção de antropoceno, antropocênico, certo?
Para nós termos uma ideia, esses sistemas que eu mencionei são muito complexos, certo? Alguns deles estendem-se por todo o planeta, como, por exemplo, a circulação de águas frias e quentes no nosso planeta. É um assunto fascinante. Funciona, é uma máquina que funciona devido ao gradiente de temperatura entre as regiões polares e o Equador, e uma ligeira variação na salinidade entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Isso faz com que esse sistema circule. Portanto, é um sistema muito complexo, cuja alteração tem consequências dramáticas no clima, mas outros dele, como a atmosfera, veja, é uma camada absolutamente insignificante, que tem cerca... Oficialmente tem 100 quilômetros, mas até 70 quilômetros, até 90% da atmosfera está contida em 70 quilômetros, estão a ver, e nós dependemos desses 70 quilômetros de atmosfera, e nós estamos continuamente a despejar a gases de efeito estufa, nisso que é nosso principal escudo, não é, na manutenção da vida no planeta. Pronto, o Will Stephan, como mencionei, escreveu esse artigo sobre uma nova ciência, literalmente uma nova ciência, tem 20 anos, chamada Ciência do Sistema Terrestre. Como disse, ele foi um dos principais artífices, e nesse artigo encontra esse diagrama que mostra quão complexa é a relação entre cada um desses subsistemas e que é impossível isolar algum desses sistemas. Eles são todos interligados entre si. Portanto, não faz sentido falarmos em componentes do sistema terrestre, faz sentido falar do sistema terrestre como um todo. Bom, a ideia do antropoceno é o homem que domina, e a questão era quando é que começou o antropoceno. Pronto, o antropoceno também pode ser vista como uma definição, também tem uma definição estratigráfica, é a última camada que nós observamos, que os geólogos do futuro vão olhar para essa camada e vão dizer, isso é o antropoceno. E o que eles vão encontrar no antropoceno? Eles vão encontrar plásticos, eles vão encontrar material de construção, eles vão encontrar materiais radioativos produzidos nos testes nucleares no século passado. Portanto, uma marca inequívoca da atividade humana. Isso em qualquer parte do planeta, certo? Portanto, isso é o que os geólogos, certo? É o ponto de vista dos geólogos relativamente ao antropoceno. Claro, é muito mais complexo que isso, como veremos, não é? Portanto, pronto. A questão era quando é que começou o antropoceno, e o antropoceno, pronto, supunha-se que tinha começado com a Revolução Neolítica, outros supunham que era a Revolução Industrial. Will Stephan e colaboradores defendem a ideia que, de fato, isso começou com a grande aceleração, onde, na segunda metade do século passado, quando todas as atividades humanas cresceram dramaticamente, como vocês podem ver nesses diagramas. Okay? A partir de 1950, há uma aceleração brutal das atividades humanas, e, claro, essas atividades humanas são feitas às expensas de recursos do planeta e, portanto, isso tem um impacto no planeta e, portanto, veja, tem um aumento também consequente dos gases de efeito estufa, da destruição da camada de ozono, alterações climáticas, destruição de espécies, etc., etc., etc. Portanto, claramente os sistemas estão acoplados de uma forma intrínseca. Portanto, o antropoceno, certo? Não é só um ponto de vista geológico, na verdade é toda a atividade humana, certo? E há uma panóplia de problemas altamente complexos que envolvem a extinção de espécies, a destruição de habitats, a acidificação dos oceanos, as desigualdades sociais e por aí afora, certo? E as alterações climáticas, claramente. Isso já parece uma panóplia tão complicada, não é? Que pronto, parece sugerir o suicídio, não é? Mas a isso ainda temos que juntar dois problemas mais recentes, a pandemia e problemas geopolíticos que dão origem à guerra. Pensávamos que tínhamos pelo menos superado um desses problemas, mas não. Portanto, o antropoceno é tudo isso, ok? Bom, o aumento da atividade humana gera um aumento dos gases de efeito estufa e
um consequente aumento da temperatura, como haviam previsto, certo? Os físicos estudaram essa questão já há muito tempo. Portanto, não é um acaso, aquilo não é uma correlação casual, é uma relação de causa e efeito, é muito mais forte do que isso. Aqui vemos claramente essa situação. Se olharmos para causas naturais, que são aqui representadas em muitas cores, certo? Por exemplo, os vulcões em amarelo, por exemplo, a atividade em laranja, desculpe, a atividade solar, e vemos que todas elas dão um contributo neutro. O aumento da temperatura é indicado por esses pontos a preto e ligados por essa linha cinzenta. E a única coisa que correlaciona com esse aumento da temperatura se não tivéssemos ideia alguma sobre a causa, é o aumento dos gases de efeito estufa. Portanto, está aí demonstrado. Okay? A origem do aumento da temperatura é de natureza antropogênica. Pronto, é possível quantificar isso, essas quantificações valem o que valem, mas eu chamo a vossa atenção, certo? Todos os componentes do sistema terrestre, certo? Produzem CO2, absorvem CO2. O único componente que produz CO2, sem praticamente absorvê-lo, são as atividades humanas. Okay? Portanto, essa é a lição importante daqui. Podíamos dizer o mesmo relativamente ao metano, também é um poderoso gás de efeito estufa. Pronto, aqui eu não vou mais insistir nisso, certo? Mas também temos que lembrar uma coisa importante. Se olhássemos para o sistema só do ponto de vista da radiação que recebemos do Sol, o modelo mais simples que temos é a Terra receber essa quantidade de radiação que vem do Sol. Essa quantidade de radiação é um número fácil, é essencialmente 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Estão a ver? Portanto, se recebêssemos essa radiação, o sistema está, obviamente, em equilíbrio com o Sol, certo? Portanto, se o sistema radiasse completamente essa radiação, a temperatura do planeta seria menos 15 graus. E nós sabemos que a temperatura do planeta é muito mais alta. Isso significa que deve haver um outro efeito. E esse efeito é precisamente o efeito estufa. É o efeito estufa, que é indicado aqui por essa camada de atmosfera, nessa figura inferior. Uma parte da radiação solar é absorvida, uma parte é emitida, uma parte chega ao solo, que por sua vez emite novamente, como um corpo negro, e é absorvida. Tem ali 2 coeficientes fenomenológicos, aquela transmitância, aquele tau T e aquela transmitância atmosférica, esse tau S, e uma única camada com aqueles valores dos coeficientes que estão aí indicados produzem um número muito razoável, 3 graus Celsius. Okay? Portanto, o efeito estufa é importante. A questão é que nós estamos excedendo em muito, certo? Aquilo que é razoável. Quando eu mostrei o diagrama do clima, certo? Quando terminou o Holoceno, na época do Holoceno, no final da última glaciação, nós tínhamos 260 partes por milhão em volume de dióxido de carbono. Hoje já temos 420 partes por milhão em volume. Portanto, é muito mais. Praticamente, pronto, muito proximamente chegaremos ao dobro, okay? Portanto, daquilo que havia no início do Holoceno. Pronto, eu podia demonstrar a exaustão que isso tem a ver com as atividades humanas, certo? A queima de combustíveis fósseis, de todo tipo, cimento, como sabem, cimento na sua produção envolve a produção de CO2 diretamente, portanto, sim, as atividades humanas de modo geral, certo? Podia demonstrar isso de várias maneiras. Mas vamos colocar isso em perspectiva. Se formos olhar nos últimos 2000 anos, o clima variou segundo esse diagrama, e vejam, a partir de 1970, o clima começou a crescer de forma desmesurada, certo? Aquele último salto, e eu estou aqui, como devem ter percebido, muitos desses slides me foram dados pelo Will, certo? Portanto, eu adaptei-os às minhas necessidades, mas, certo? Portanto, tenho que agradecer novamente ao Will Steffen por esse importante contributo.
para todos nós entendermos melhor o que está aqui em jogo. E, portanto, a questão é saber, certo? A temperatura subiu dramaticamente no presente, a questão é saber o que vai acontecer no futuro, certo? Essa é a grande questão. Não é? E, portanto, se colocarmos as coisas em perspectiva, certo? Em 2000 anos, veja que o que aconteceu nas últimas décadas é visível, certo? É um aumento constante e consistente. E, portanto, o que é que acontece de seguida, ok? Portanto, obviamente, tínhamos esse objetivo de atingir os objetivos do Protocolo de Quioto ou do Acordo de Paris, não é? 1,5 graus Celsius no final deste século, já não é mais possível. E o que vai acontecer de seguida, certo? Desculpe, eu fui na direção errada. O que vai acontecer de seguida é, pronto, os modelos indicam que, na melhor das hipóteses, chegaremos a 2,5 ou talvez até mais 5 graus Celsius. E a questão é que se nessa região entre 3 e 5 temos claramente uma variação súbita da eficiência dos mecanismos de autorregulação e podemos estar até, inclusivamente, a falar do colapso civilizacional. Okay? Bom, muito dessas ideias estão contidas nesse artigo fundamental chamado Trajetórias do Sistema Terrestre no Antropoceno, cujo primeiro autor foi o Will Steffen, é um artigo de 2018, janeiro de 2018, que diz-nos o seguinte: os principais componentes que regulam o clima estão aqui indicados, eles estão interligados entre si por essas setas, e as diferentes cores indicam a resiliência de cada um desses sistemas, a capacidade de funcionar em condições ótimas, fica completamente comprometida no limite superior daquelas temperaturas. E vemos, por exemplo, a selva amazônica, certo? Se passar mais que 3 graus Celsius, a selva amazônica, pronto, se transforma numa savana e já não captura mais CO2, ok? Então, isso, obviamente, tem um efeito na pluviosidade da América do Sul como um todo. Não vai haver agricultura no Brasil, esqueçam, não vai haver agricultura no Brasil. Isto tem um efeito, obviamente, na temperatura do Oceano Pacífico, isso alimenta o El Niño, que, por sua vez, obviamente, derrete calotas polares. Okay? Portanto, isso tem um efeito em cascata, vocês estão a ver. Portanto, a selva amazônica tem para a América do Sul o mesmo efeito que o Sahel tem para a África. O Sahel é uma barreira contra a expansão do deserto do Saara e é um regulador climático muito importante no caso de África. Portanto, e temos todos estes sistemas em perigo, certo? Se a temperatura crescer, pronto, mais que 5 graus seria verdadeiramente catastrófico. Portanto, há nesse artigo esse diagrama, certo? Eu começo aqui nessa região mais superior, é o Holoceno, o Antropoceno é essa evolução e estamos indo para essa terra quente, ok? Portanto, é o que... E o que temos que fazer é criar condições para encontrarmos um mínimo metastável, não é? Durante algumas décadas ou alguns séculos para conseguir reparar os danos que causamos ao sistema terrestre. Não é? Bom, os relatórios do IPCC começaram como muito conservadores, mas hoje são muito claros, os cenários são claríssimos relativamente a produção de CO2 em cada um dos cenários. Vejam, se não houver controle algum, certo? Portanto, a temperatura, os cenários indicam que a temperatura crescerá com altíssima probabilidade até 5 graus ou mais, é o diagrama mais à direita. E o último relatório é claríssimo, diz, pronto, os efeitos são todos humanos e, portanto, é preciso tomar medidas de toda a natureza. Okay? Portanto, bom, há um artigo de umas poucas páginas do Will Steffen e de um colaborador, Gaffney, que diz, pronto, era importante termos uma equação que controla o sistema, que regula o sistema, que permite-nos perceber e fazer previsões. Foi esse artigo que li em 2018 e que
permitiu-me entrar nessa discussão. Portanto, o artigo que eu vou descrever apareceu em 2018, não é? A Physical Framework for the Earth System, a equação do antropoceno. Portanto, nesse artigo aparece uma proposta para a equação do antropoceno e para a grande aceleração. Portanto, qual é a ideia? A ideia é muito simples, é que os períodos que eu já mencionei aqui, glaciação, holoceno, terra quente, são todas fases de um sistema termodinâmico que é o sistema terrestre. Isso é equivalente às diversas fases da água. Okay? Mas a teoria de transição de fases é conhecida, é descrita pela teoria de Landau-Ginzburg. Portanto, o que nós propomos é estudar o sistema terrestre por meio de uma equação. O sistema de Landau-Ginzburg envolve a função de energia livre. Ela tem um parâmetro de ordem, o parâmetro psi, e parâmetros que controlam o sistema, certo? São as forças naturais do sistema, que são a tectônica de placas, os vulcanos, etc., etc., a variação dos parâmetros astronômicos, etc., etc., aquele eta indica coletivamente parâmetros astronômicos, geológicos, internos, etc., e aquele H indica atividade humana. Portanto, se eu souber a função de energia livre, certo? Eu sei qual é a evolução do meu sistema, e isso é a equação do antropoceno. Okay? Em função da atividade humana, eu saberei como é que a função de energia livre varia no tempo. A questão é escrever essa função de energia livre, certo? A grande aceleração será a segunda derivada. É tão simples quanto isso, certo? Okay? E, de fato, vemos que se o segundo termo da equação da aceleração, se tiver uma aceleração da atividade humana, veja, aquilo se reflete imediatamente no sistema terrestre, certo? Como é que escrevemos a função de energia livre? Pronto, Landau-Ginzburg. É uma função analítica do parâmetro de ordem. Portanto, está escrito aqui de uma forma genérica, aqueles parâmetros Q são os tais parâmetros coletivos, e que, como é bem sabido, eu tenho fases simétricas e fases assimétricas, fases com mais simetria e fases com menos simetria. Não é? As fases de mais simetria significam que eu tenho menos mínimos da função de energia livre que as demais fases. Portanto, e o que nós decidimos fazer foi descrever o sistema assumindo que o parâmetro de ordem era a diferença de temperatura relativamente à temperatura média do Holoceno. Portanto, qualquer desvio da temperatura do Holoceno está tirando o sistema de um estado de equilíbrio, quando ele estava bem posicionado, certo? O clima era muito estável durante o Holoceno. Portanto, temos uma função de energia livre, como descrita. Os coeficientes também podem ser escritos em termos das forças que controlam o sistema. Isso é Landau-Ginzburg, usar o Landau-Ginzburg como ele é utilizado na teoria de transições de fase. E agora vamos simplificar o sistema, vamos dizer, eu não estou interessado em variações espaciais, só estou interessado em variações temporais, é isso que me move, saber o que vai acontecer no futuro. Obviamente é possível modelar isso de uma maneira mais completa, mas pronto, isso fica para uma segunda fase. E eu posso agora encontrar os mínimos, e como vocês sabem, vou ter uma situação deste tipo, certo? Tem mínimos, um mínimo estável, que é a curva azul. Aquela curva claramente tem um mínimo muito, muito estável, certo? Eu posso tirar o sistema daquele mínimo, ele sempre volta àquele. Isso é o Holoceno. Essa é a nossa proposta por Holoceno. Uma fase mais quente é a curva laranja, certo? Posso ter um mínimo mais quente, um mínimo mais frio. Esse mínimo mais frio sugere uma glaciação, certo? Portanto, o sistema tem riqueza suficiente para descrever essas situações. Obviamente, eu posso ter uma função mais complicada e terei muitos mínimos, certo? Essa certamente é mais próxima da realidade, mas a proposta mais simples é essa. Bom, de seguida eu tenho que introduzir a atividade humana. Como a atividade humana é uma atividade desestabilizadora, pronto, ela tem que ter um sinal negativo e nós, novamente, usamos Landau-Ginzburg. Na teoria de Ginzburg, nós usamos Landau-Ginzburg, na verdade a teoria de Landau falava em estados de equilíbrio, Ginzburg introduziu a ideia de estados metastáveis, e a sugestão do Ginzburg era introduzir termos de potência ímpar, e a coisa mais simples que podemos fazer é introduzir um termo linear com sinal negativo, e aquele H ali indica a atividade
atividades humanas, certo? Consequentemente, a atividade humana é desestabilizadora e cria um novo mínimo, certo? Então, se colocarmos isso num diagrama, certo? Bom, isso tem outros mínimos, não vamos agora entrar nisso, pronto. E o que vemos é que, certo? Temos um novo mínimo que desestabilizou o Holoceno. O Antropoceno é a transição entre o mínimo do Holoceno e esse novo mínimo, que é claramente mais quente que o mínimo do Holoceno e, portanto, é uma terra quente, ok? Bom, podemos fazer isso em 3 dimensões, não é? Colocando o H aqui numa terceira dimensão, certo? E o que queremos saber é como é que o sistema evolui do Holoceno para esse novo mínimo, certo? Isso é um artigo que escrevemos subsequentemente, onde escrevemos a Hamiltoniana do sistema, integramos essa Hamiltoniana e depois olhamos para a função de Lyapunov do sistema de equações de primeira ordem decorrendo das equações do movimento. É muito fácil de fazê-lo, é um exercício típico. Construo uma Lagrangiana, construo uma Hamiltoniana, escrevo as equações de Hamilton, obtenho as equações de movimento e agora o meu sistema dinâmico vai ter 2 variáveis, certo? Vai ser psi ponto e p, certo? Os pontos críticos são os zeros dessa função e, portanto, eu consigo agora desenhar no diagramas de fase desse tipo, certo? E sem atividades humanas, eu tenho órbitas muito bem definidas em torno daquele ponto central, que é o Holoceno, e à medida que a atividade humana vai tendo lugar, eu vou deslocando aquele mínimo, certo? Para regiões onde a temperatura é claramente maior que a temperatura do Holoceno. Portanto, esse é o efeito das atividades humanas. Depois nós demonstramos, com uma hipótese, que o H cresce temporalmente. O H, lembre-se, é as atividades humanas. Nós demonstramos que o que acontece é que o sistema vai para esse ponto cuja temperatura é mais alta, e esse ponto, na verdade, é um atrator de trajetórias. Portanto, independentemente de onde eu comece, aqui no Holoceno, eu sempre acabo no sistema com uma temperatura maior. Portanto, vamos dizer, pronto, por construção isso foi feito assim, sim. Mas isso significa, certo, que a volta ao Holoceno nunca pode acontecer, certo? Por exemplo, espontaneamente, certo? Isso custa energia, custa imensa energia livre, certo? Fazer com que o sistema retorne, certo? Significa inverter esse diagrama, certo? Bom, veja que esse diagrama é muito parecido com esse, certo? Certo? Esse diagrama que aparece no artigo do Will e dos colaboradores é puramente qualitativo, certo? O nosso é quantitativo, certo? Portanto, aqui há um paralelismo muito interessante, certo? Bom, muito bem. Como é que eu mexo o estado do sistema? Bom, novamente, há um artigo do Will e de colaboradores e diz, pronto, eu tenho que olhar para 9 parâmetros. Esses parâmetros são chamados planetary boundaries. São um conjunto de parâmetros que dizem respeito ao estado do sistema terrestre, que envolvem, por exemplo, a taxa de extinção de espécies, a utilização de terras, a utilização de água fresca, a acidificação dos oceanos, a variação climática, etc, etc. Portanto, isso também é frequentemente apresentado dessa forma, como uma torta. Cada um desses efeitos estão aqui indicados. O Holoceno é essa parte central na qual o sistema funciona otimamente. O clima é estável. E essa região também é chamada SOS, Safe Operating System, significa que naquela região central a verde o sistema funciona bem. Mas o que está a acontecer é que, pronto, o sistema está a extravasar aquela região central e os valores que hoje são conhecidos são essas curvas amarelo e a laranja, certo? E alguns desses parâmetros estão completamente descontrolados, okay? Totalmente descontrolados. Portanto, isso, pronto, é indicativo, certo? Que estamos indo na direção errada, não é?
Pronto, o relatório mais recente sobre a situação, por exemplo, na Europa, relativamente a esses parâmetros, foi feito sob patrocínio da Comissão Europeia em 2020, no final de 2020, e mostra a situação que está neste diagrama. A situação é mesmo verdadeiramente dramática para 4 desses 9 parâmetros, pelo menos 4. Muito bem. Será que podemos melhorar isso? Esse foi também um dos objetivos de um trabalho que, na verdade, estava já a desenvolver no Porto, independentemente, mas quando eu conheci o Will em setembro de 2018, pronto, aquilo de fato incendiou-se e de fato rapidamente produzimos o artigo. A ideia é decompor a atividade humana no impacto que essas atividades têm nos valores do Holoceno. No Holoceno o sistema está estável, certo? E o meu parâmetro H é o que desestabiliza. Portanto, qualquer valor fora do Holoceno desestabiliza o meu sistema. Portanto, o primeiro conjunto de termos é a soma, nesse somatório, dos valores que representam o impacto das atividades humanas relativamente aos valores do Holoceno, de cada um daqueles 9 parâmetros, certo? Podem ser mais parâmetros, eu posso introduzir mais parâmetros, mas pelo menos 9 deles, certo? N é pelo menos 9. Depois, a ideia foi mesmo a ideia de físico-teórico, certo? O sistema tem interação, certo? E, portanto, a acidez dos oceanos, certo? Também tem a ver com a alteração climática. Portanto, tem que haver um conjunto de termos de interação, HI, HJ, com uma métrica ligando-os, certo? E, portanto, foi essa ideia que discuti com o Will Stephan e, portanto, depois de algum tempo concretizamos essa ideia num artigo. Portanto, antes disso, deixem só vos dizer que a coisa mais recente, antes de falar desse artigo, a coisa mais recente que fizemos diz respeito à hipótese de que o sistema pode inclusivamente ter um comportamento caótico. Esse artigo foi feito em colaboração com o Alex Bernardini, que passou um ano aqui conosco. Como sabem, o Alex Bernardini é um físico brasileiro da Universidade Federal de São Carlos e é um colaborador de longa data, e eu o convenci de fazermos uma incursão também nesse tipo de física. E a ideia era... Portanto, surgiu-me no Natal, mais ou menos, eu estava a pensar, certo? Essa hipótese aqui que fizemos para determinar que é um atrator, é uma hipótese, pode ser que não seja uma boa hipótese, não é? E nós sabemos que as atividades humanas, muitas delas, não é, começam com um crescimento exponencial e depois de algum certo tempo saturam, certo? Na teoria de populações, isso se chama mapa logístico, ok? E a ideia foi pensar que as atividades humanas evoluíam segundo o mapa logístico discreto. O que é o mapa logístico? O crescimento exponencial, portanto, olhem para essa primeira equação em H1, a derivada ser proporcional ao valor daquela grandeza, certo? Com a taxa de crescimento. Isto é um crescimento exponencial, certo? Mas o matemático belga, não é, disse, não, a população não cresce como Malthus disse exponencialmente porque tem uma correção. Estamos aqui a falar de um matemático chamado Verhulst. E ele introduziu aquele outro termo que subtrai, portanto, esse é o mapa logístico. A ideia é que cada geração, certo? O valor da geração seguinte depende da geração anterior, segundo esse mapa logístico. E esse mapa logístico, quando utilizado na teoria de populações, dá origem a comportamento caótico. Consequentemente, se a taxa de crescimento for muito grande, o sistema fica caótico. Ponto. Portanto, como isso parece ser uma taxa de crescimento muito mais realista do que aquela taxa de crescimento linear, é possível, então, que o sistema tenha comportamento caótico. E temos que evitar a todo custo que isso aconteça, porque senão perdemos qualquer capacidade de previsão e qualquer capacidade de controlar o sistema. Como muitos sabem, certo? O que separa o comportamento caótico desse comportamento normal, certo? Ou antes de aparecerem bifurcações, como indicado nesses 2 diagramas, é que aquela taxa de crescimento seja menor que 3,2 para bifurcações e 3,6 para comportamento caótico. Portanto, são balizas muito, muito claras. Okay?
claro, estamos agora a perceber se os dados são compatíveis com esse tipo de crescimento. Ano a ano, certamente não são, mas talvez numa década ou em 2 décadas, claramente estamos a falar desse tipo de comportamento. Okay? Portanto, isso é basicamente o que estamos a fazer agora. Okay? Muito bem, portanto, aqui várias situações onde, pronto, exemplificamos o tal comportamento caótico. Bom, eu não sei quanto tempo tenho, Rogério, eu vou passar imediatamente a discussão. Sim, acho que mais uns 5 minutos, Orfeu. Ok, está bem, vou tentar, ok? Pronto, Tá eu vou saltar então, pronto, vocês podem imaginar, eu tenho muitos slides, certo? Portanto, é possível mostrar que o nosso sistema, a nossa parametrização do sistema terrestre por meio da função de energia livre de Helmholtz é uma espécie de contabilidade, portanto, podemos usar o nosso sistema também como um sistema de controle, mas para tal, se eu quiser controlar, por exemplo, um sistema de 1 ano ou em 2 anos, eu preciso garantir que os termos de interação não são importantes, porque, de fato, se eu coloco uma cota e aquele termo varia porque tem uma forte interação com outros termos, não faz qualquer sentido. Portanto, o objetivo deste trabalho foi mostrar a ordem de grandeza, eu vou mostrar o resultado, ok? A ordem de grandeza entre 2 desses parâmetros que nós acoplamos o CO2 atmosférico com a acidez dos oceanos, portanto, as reações químicas são muito conhecidas, certo? CO2 atmosférico dissolve na água salgada, transforma-se em ácido carbônico, que aumenta a acidez dos oceanos, as reações químicas são conhecidas e, portanto, é possível fazer previsões, a interpolação linear, etc., etc. Isso foi feito com um estudante de mestrado, o Miguel Barbosa, e pronto, o que nós demonstramos é que, de fato, o efeito de interação é uma ordem de grandeza menor, certo? Portanto, em termos de cotas anuais, certo? O efeito é da ordem de 10%, portanto, podemos falar em cotas anuais, mas o efeito não é negligenciável, ok? Portanto, essa é a conclusão importante desse trabalho. Obviamente, o que podemos fazer agora? Portanto, agora esses últimos minutos, vou ser um bocadinho mais agressivo, certo? Vou aqui, usar o Banksy. Pronto, esse é o nosso problema, certo? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, certo? E a questão é que ele está associado a atividades humanas e à economia de mercado. Portanto, então, é isso, certo? E se no passado tínhamos problemas que podiam ser resolvidos atacando uma ou 2 causas, agora certamente não é o problema do antropoceno. O antropoceno é muito mais complexo do que isso, certo? Adiciona-se ao problema do antropoceno que nós não temos instrumentos que funcionem a nível para além do nível dos países, ok? Certo? Eu posso regular no meu país, mas se o país ao lado não respeita e não tem os mesmos valores do que nós, não tem a mesma percepção das alterações climáticas que nós temos, pronto, isso não tem nenhum efeito. E essa é exatamente a situação que temos, certo? Quando o Trump diz que não respeita o acordo de Paris, certo? O Bolsonaro diz a mesma coisa, a China diz a mesma coisa, e pronto, a festa está estragada, certo? Portanto, muito bem. Convido-vos, esse é um vídeo de uma discussão que tive com o Will Stefan, quando ele nos visitou. Basicamente, eu estive a fazer perguntas para o Will Stefan, não é uma... é basicamente eu a perguntar para o Will Stefan, ver se entendia, aprendia alguma coisa, ok? Portanto, no passado tivemos questões globais, resolvemos, por exemplo, o problema da camada de ozono, resolvemos de forma exemplar, certo? Os países assinaram um acordo internacional e têm respeitado, porque é só uma substância, CFC. É um conjunto de substâncias, mas tem uma única causa, são CFC. Para os gases de efeito de estufa é muito mais complexo, certo? Portanto, eu tenho escrito extensivamente sobre essa questão, não vou... tenho tentado dar a volta ao sistema. O meu pensamento, tenho que vos dizer, mudou dramaticamente nos últimos anos. Eu já não acredito numa conjugação internacional de países para resolver o problema. Eu já não acredito em instituições que resolvam esse problema. Eu só acredito nas pessoas. Okay? E uma tentativa de dar a volta a essa situação é esse artigo, onde propomos comunidades a restaurarem ecossistemas através de um contrato digital, usando blockchain technology e usando bitcoins como gratificação.
Se eu tiver que transferir capital de um país A para o país B pelos processos normais, isso nunca vai acontecer, porque as barreiras são imensas, mas bitcoins eu posso transferir, certo? Portanto, a ideia é um conjunto de pessoas assinam um contrato, restauram um ecossistema num certo sítio, nós pagamos esse senhor por isso, por esse trabalho em bitcoins, mas para tal temos que, no contrato inicial, colocar capital, dinheiro a sério, certo? Portanto, é uma maneira de circunnavegar os governos, os grupos, comunidades. A minha posição atual é só as comunidades vão resolver esses problemas. As instituições, estamos aqui a falar da famosa, pronto, as pessoas querem ter protagonismo, as pessoas são vaidosas, etc, etc. As pessoas querem estar junto dos governantes, isso não vai funcionar, certo? Só as comunidades podem resolver o problema, no meu ponto de vista. Portanto, nós temos pensado nisso. Tivemos recentemente um problema muito também causado pelo homem, a pandemia. Isso foi uma belíssima lição, certo? Nós, uma vez temos um problema causado pelo homem, temos que ter uma solução. A solução é termos sociedades capazes de enfrentar esses problemas. E para tal temos que criar instrumentos. E essa questão é essa palavra mágica, resiliência, certo? Mas é preciso termos instrumentos para utilizar, para termos essa resiliência. E nesse artigo, que é bastante detalhado, nós discutimos a questão de termos uma visão integral da sociedade. A pandemia mostrou claramente, certo? As desigualdades sociais fazem com que esse risco putativo que todos nós temos de ficarmos infectados é completamente diferente, certo? Para a classe dominante e para a classe trabalhadora. As pessoas que trabalham têm que trabalhar. O assunto é tão simples quanto isso. Portanto, essas pessoas são muito mais afetadas. Essa foi uma demonstração clara, certo? Que uma sociedade com grandes desvios, com grandes desigualdades sociais, não é uma sociedade que pode responder de forma eficiente aos desafios das alterações climáticas. Portanto, eu chamo isso uma visão integrada da sociedade. Temos que pensar temos que ter instrumentos industriais, temos que ter instrumentos intelectuais, temos que ter instrumentos emocionais, mas para tudo isso é possível se não tivermos grandes diferenças sociais, senão todo esse discurso perde. Portanto, isso levou-me a escrever esse artigo em 2001, certo? Onde eu chamo Greening Anthropocene, onde eu acoplo alterações climáticas ao problema das sociedades, das desigualdades sociais. A causa é a economia de mercado, portanto, temos de criar novos mecanismos. E uma ideia que me parece interessante é introduzir uma nova taxa social, que eu chamo Resilient Social Tax, sobre consumo. Portanto, quem consome muito, paga muito, quem consome pouco, paga pouco. Portanto, as vulnerabilidades são respondidas neste nível. E quando eu compro um produto, tem que estar rotulado dizendo isso vai para o projeto A, B, C ou D para resolver as alterações, problemas das alterações climáticas. A questão da economia é vital, por razões óbvias. E mesmo na economia mainstream, há duas escolas completamente antagônicas, e uma das quais venceu completamente. Há o Prêmio Nobel William Nordhaus, que ganhou o Prêmio Nobel por ter chamado a atenção sobre o problema do clima e concebeu esse sistema acoplado, mas, na verdade, isso deu origem a uma taxa social, que é a taxa social do carbono, que nós pagamos quando consumimos combustível fóssil, que não funciona. Transformou-se num mercado propriamente dito, certo? Vale mais a pena comprar esses bonds e poluir, certo? E depois revender esses bonds do que resolver o problema. Muito antes, esse economista britânico chamado Stern, Nicholas Stern, produziu esse relatório chamado Stern Review, Stern Report, chama atenção em 2006 para o fato de que nós teremos que gastar muito dinheiro por conta das alterações climáticas. Já em 2006 ele dizia, é melhor nós começarmos a inverter uma parte do produto interno bruto dos países, mas uma parte substancial, 2%, para atacar as alterações climáticas agora, porque elas serão muito mais caras no futuro. Okay? Infelizmente, essa ideia não vingou. Okay? O que nós
Pronto, por acaso, uma das coisas que fiz foi entrar em contato com o Stern, ele leu o nosso artigo e pronto, ele está reformado, mas pronto, ele acha que, ele também concorda que as soluções através dos governos são muito problemáticas. Okay? E mais recentemente produzimos esse artigo que nos chamamos de RINS, Resilience Integrated Model. Portanto, portanto, o DICE é o do Nordhaus, que tem o Carbon Social Tax, a sociedade e a economia estão ligados, mas são entidades separadas, a economia tem uma vida própria, nós colocamos a economia integrada na sociedade e a sociedade tem que ter meios para resolver as questões das alterações climáticas, e a nossa proposta, como eu disse, é o Resilient Social Tax. Okay? Muito bem. Pronto, nós temos um mundo em transformação, certo? E, portanto, a esperança é nas pessoas, né? Do meu ponto de vista. Não acredito mais em instituições, não acredito mais nos governos. Também chamar a atenção que o antropoceno unificou todo o conhecimento humano, certo? Agora já não faz mais sentido separar. Os geólogos agora precisam conversar com os físicos têm que conversar com os economistas e assim sucessivamente. E há ideias brilhantes sobre essas questões, pronto. Refletir a energia solar em pontos no espaço, captar a energia intermitente das fontes alternativas em pilhas de areia. Isso não custa nada fazer isso, ok? Certo? Todo tipo de ideias, certo? Que são importantes. Capturar carbono na própria origem, certo? Essas duas usinas que estão aqui indicadas, elas usam carvão, certo? Elas usam carvão, mas elas capturam CO2 na origem e, portanto, o carvão também pode ser usado, certo? Os combustíveis fósseis podem ser usados, mas eles têm que ser usados de uma maneira completamente diferente, certo? Portanto, a captura direta de CO2 também é uma técnica fundamental e pode ser implementada em escala industrial, certo? Existem outras ideias, por exemplo, esse Zaslavsky Energy Tower, desse engenheiro de Israel, tem essas torres gigantescas que absorvem ar, produzem energia e capturam CO2, portanto, há todo tipo de ideias, ok? E a grande barreira verde em África, certo? Proteger o Sahel, que já tem esse aspecto, ok? Portanto, sim, um projeto um projeto nobre com uma escala considerável, que é um exemplo do tipo de coisa que nós podemos fazer, ok? Pronto, eu fico por aqui, muito obrigado. Orfeu, é fantástico. Realmente você precisa de horas para descrever todas essas ideias e áreas diferentes. Foi realmente incrível. Infelizmente a gente não tem horas, mas eu também acho os seus slides foram muito instrutivos, e talvez até pediria para você, se possível, compartilhar conosco. A gente pode até colocar na página, eu acho, da UFPLP. Eu acho que tem muitas informações relevantes. Eu tenho certeza que tem muitas perguntas, então eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas para o Orfeu, senão eu posso começar. Deixa eu começar e aí outras pessoas podem fazer mais perguntas. Eu achei muito interessante esse seu... Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acho que realmente a contribuição no físico teórico para essa área é impressionante. A gente está numa situação crítica mundial, como você falou, próximos de limites, não tem mais volta. E uma pergunta que eu queria fazer é uma dessas. Tem duas perguntas sobre o modelo de Landau-Ginzburg. Uma parece um modelo de campo médio, e talvez você pudesse comparar esse modelo de Landau-Ginzburg com modelos mais complexos, tipo do IPCC, etc., para talvez derivar alguns desses parâmetros. Isso seria uma possibilidade talvez interessante. A outra pergunta é o seguinte, né? A possibilidade de você ter, como a gente sabe em física, potenciais com um mínimo. Então, são unbounded from below, você tem runaway, que parece que a situação hoje está muito próxima de um runaway, mais do que ficar no mínimo indesejável, mas talvez seja um runaway, que aí a coisa é bem pior. Então, desculpa, pode falar. Não. Obrigado por essas observações, são obviamente relevantes. Deixa eu começar pela última observação, porque, de fato, o que nós temos é um runaway, certo?
quando eu ponho menos HPSI e o H cresce, certo? Continuamente, certo? Pronto, estamos certo? Num verdadeiro runaway, e de fato é o que nós concluímos naquele artigo que mencionei. Eu mudei um bocadinho de ideia, certo? Porque, pronto, claro, uma questão típica é que os recursos não são infinitos, não é? E, portanto, às tantas, as atividades humanas, certo? Escassearão, serão menos intensas pela própria natureza dos recursos envolvidos. Portanto, a hipótese do mapa logístico pareceu-me interessante, embora, como digo, pronto, é uma ideia, certo? Portanto, mas eu concordo contigo, eu acho que estamos claramente numa situação de runaway, ok? Claramente. A ideia de termos um mínimo metastável é um desejo, mas estamos claramente numa situação de runaway, ok? Porque você tem feedbacks negativos, então se o permafrost acabar, vai ter mais efeito estufa e vai... Pois, exatamente. Estamos numa situação clara de runaway. O que podemos afirmar é que, como alguns desses efeitos de interação são relevantes, como nós demonstramos, e, por exemplo, imagina se eles têm sinais contrários, aquilo que é negativo pode ser positivo e eu posso criar um pequeno mínimo metastável, certo? Ou eu posso criar uma estação de geoengenharia para criar um desses mínimos metastáveis. Mas estamos aqui, certo? Já no campo da conjectura, certo? Pois, depois, a comparação desses modelos com modelos mais complexos, com certeza, é uma coisa que temos que fazer, mas, infelizmente, certo, eu tenho estado praticamente sozinho nessa atividade, certo? O meu outro colaborador, o Frederico, que foi, como sabes, foi meu estudante de licenciatura, depois de estudante de mestrado, depois de estudante de doutoramento, ele foi vítima do seu próprio sucesso. Hoje ele é secretário de Estado e, portanto, ele já deixou o sistema universitário, não é? Portanto, ele é o número 2 do Ministério de Infraestruturas, que, pronto, não sabes da política local, mas é um ministério muito, muito problemático, ok? Portanto, o governo esse ministério pode cair, o ministro pode cair a qualquer momento e pode ser que o Frederico volte, mas, entretanto, ele é um membro do governo, ok? Portanto... Portanto, eu estou, obviamente, tentar cooptar pessoas para trabalhar conosco, mas tem sido complexo, não é? Para além disso, tu sabes, sou professor universitário, pronto. Também tenho outras áreas de investigação, mas tem toda a razão, devia pensar em coisas mais complexas, sim, com certeza. Obrigado, Orfeu. Mais perguntas, por favor. Não há mais perguntas? Não acredito que não haja. Foi uma palestra tão provocativa. Pois, quer dizer. Conceição, por favor. Conceição, por favor. O seminário foi muito interessante, obrigado. Nós aqui, eu penso que nós aqui em Portugal, tu obviamente naturalmente também já és português, tens dupla nacionalidade, mas nós aqui em Portugal costumamos sempre puxar muito pelos galões e costumamos sempre falar na atividade pioneira do professor Pinto Peixoto, que publicou exatamente em 1991 ou 2, o célebre livro da Physics of Climate, e nós, inclusivamente, como tu sabes, porque és sócio da sociedade, dedicámos, não só ao livro, mas também a ele no centenário do seu nascimento, a preocupação que ele começou a ter muito cedo com o clima, e mais preocupação foi também estudar o assunto. Que, preocupados andamos todos a estudar o assunto, a coisa é mais difícil. E em relação ao teu desânimo em relação às instituições, partilho completamente, e ainda hoje, por acaso, como recebo a newsletter da Gulbenkian, vinha um depoimento de um moçambicano que dizia: eu estou mais interessado, era sobre a agricultura e a sustentabilidade e a seca, também ligado ao clima, eu estou muito mais interessado em ter 10 pessoas do meu bairro a discutir o problema, como é que vamos tratar ali das machambas,
da minha região, ele está no norte de Moçambique, do que ver 200 pessoas sentadas em Genebra falar sobre o problema da seca. E eu acho que esta mentalidade do local tem que vingar, porque senão, se estamos a deixar 200 pessoas sentadas em Genebra a resolução, ou 2.000, como foi no Cairo, sentadas a resolver a situação, vamos arder no inferno, tenho a impressão. Muito obrigada pelo seminário, é sempre um alerta e nós, penso que dentro do grupo dos físicos da CPLP, podemos usufruir bastante do que hoje apresentaste. Obrigado. Bem, sem dúvida, o professor Peixoto foi um pioneiro, muitos diziam que era uma singularidade na física portuguesa, porque, para nós termos uma ideia, o professor Peixoto, nos anos 60, nos anos 70, publicava com colegas de Princeton. Portanto, o livro fundamental foi aqui mencionado, também tem como um dos coautores é de Princeton. Portanto, sem dúvida, é uma pessoa que deu um contributo importante para nós entendermos o clima e a sua complexidade. Na mesma Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, não é? Há um outro pioneiro que também não foi nunca nem de perto nem de longe estudante do professor Peixoto, mas desempenhou um papel fundamental na sensibilização para essas questões, que foi o professor que ainda continua ativo, apesar de estar reformado, mas muito ativo, o professor Filipe Duarte Santos, e que, pronto, da mesma faculdade, absolutamente, posso dizer, o professor Filipe Duarte Santos começou a falar de alterações climáticas nos anos 90 em Portugal. Eu sou testemunha, numa época que ninguém nem sequer imaginava, certo, que isso fosse um problema, certo? Aliás, muitos colegas diziam, pronto, aquilo é típico de uma elucubração, de um físico teórico em fim de carreira, ok? Portanto, para nós termos uma ideia, não é? Portanto, sim, esses nomes pioneiros desempenharam um papel muito importante e seria absurdo comparar a minha ridícula contribuição com a contribuição dessas pessoas, que de fato é muitíssimo importante. Sim, relativamente às instituições e ao discurso das instituições, eu adicionaria que, muito para além da futilidade do que discutem, o que verdadeiramente é preocupante são as implicações daquilo que defendem. Porque, no que se refere à União Europeia, o que se refere aos governos como um todo, na verdade, eles querem garantir o emprego, garantir que a economia de mercado funcione em condições ótimas, e eles são todos, essa é uma doença do nosso tempo, estão todos viciados numa coisa chamada crescimento econômico, certo? Para essas pessoas da economia mainstream, só há emprego se a economia crescer, certo? Só há felicidade se as pessoas ganharem mais. Só há felicidade se as pessoas tiverem mais dinheiro para comprar mais coisas, certo? Esta é uma doença, certo? Isso é uma doença coletiva que, obviamente, as instituições refletem. Quando falamos na União Europeia, sim, o que a União Europeia pretende é criar um ambiente propício para as atividades neoliberais da economia de mercado, de tal modo que tenhamos mais crescimento econômico e mais felicidade, certo? Isso permeia todos os discursos dos políticos de todos os países, e eu acho que essa é a origem de todos os males, não é? A economia de mercado como ela existe hoje é um beco sem saída, não é? E, portanto, sim, muito... é uma luta muito desigual, não é? Mas se nós não tivermos coragem de apontar as causas do problema, teremos muito pouca hipótese de termos alguma influência sobre o que pode acontecer, não é? Mas eu concordo que, de fato,
como disse, estive envolvido numa atividade, pronto, que inicialmente tinha objetivos muito nobres até, de combater essas questões, mas rapidamente transformou-se mais um instrumento de chegar e ter como interlocutores o poder vigente. E, pronto, isso pode interessar algumas pessoas, a mim não me interessa minimamente. Eu não estou interessado em cargos ou em posições ou em falar com A, X ou B, X, Y, porque são importantes. Eu acho que estou mais interessado em precisamente conversar com pessoas que podem ser atores nessa transformação que parece-me absolutamente necessária, certo? Não será para muitos de nós, mas será para as gerações seguintes, não é certo? Portanto, sim. Obrigado, professor. Essa é realmente uma discussão fascinante que levaria muitas horas. Acho muito interessante isso. Graça. Eu só queria agradecer, dizer que ouvi as tuas últimas palavras sobre esta questão da economia e estou 100% de acordo. Eu acho que a ideia que exista um sistema que pode sempre crescer, não é sustentável, não é confortável e não é possível. A minha formação é de geofísica, portanto eu fiz os primeiros anos de física e depois os últimos anos, mas virei-me para a terra sólida. Mas tive aulas com o professor Peixoto, tive aulas com o Pedro Miranda, que também é meteorologista, tive aulas com o Carlos da Câmara, portanto há alguma comunidade também ali na Faculdade de Ciências que se preocupa bastante com o clima. Eu às vezes, quando penso um pouco nisso, sinto que não tenho propriamente respostas, porque esta viragem da transição para as energias renováveis também é preciso algum cuidado, porque eu costumo dizer aos alunos, às vezes em algumas aulas de física, nada é renovável e tudo é renovável. Está tudo associado a uma escala de tempo, muitas vezes, não é? E esta questão, esta nossa viragem para os fotovoltaicos, para os painéis solares, eu li recentemente que na China se estão a produzir, como se em barda, painéis solares usando centrais que funcionam a carvão. E, portanto, nós estamos a poluir para fazer algo que permita criar uma energia limpa que afinal não é tão limpa. E, portanto, não sei, eu gostei muito da sua apresentação, muito obrigada. E isto é mais uma espécie de um complemento, uma chega a toda esta problemática para a qual a resposta talvez seja temos todos que passar a reduzir. E, portanto, o consumir mais e mais não é comportável, porque não há nenhuma energia verdadeiramente limpa que possamos utilizar. Portanto, neste momento, pronto, apesar de eu não trabalhar na parte do clima, trabalho mais com a terra sólida, mas... Pois eu agradeço o comentário, porque estamos a falar de problemas muito complexos, não é? Claro. E mesmo quando nos debruçamos sobre alternativas, não existem alternativas que não tenham impacto sobre o ambiente. Não, isso é impossível, nós sabemos. Todo o engenho tecnológico, todo o engenho artificial, certo? Tira da natureza alguma coisa, certo? E as transformações industriais, tais como nós as hoje conhecemos, são, em geral, muito dispendiosas em termos de recursos naturais. Portanto, sim, se eu uso combustíveis fósseis para produzir elementos que, por sua vez, podem produzir energia que não seja por combustível fóssil, a questão é saber qual é o balanço, certo? Exatamente. Eu costumo... É curioso, certo? No ano passado eu estava a conversar com uma cientista da sua área, certo? Ela é especialista em geologia planetária, certo? Uhum. Estava fascinado com... Ela estava a descrever os estudos que ela tinha feito sobre Marte, eu fiquei absolutamente fascinante. E depois fomos discutir várias questões, e acabámos por discutir o clima. E ela me disse, eu já comprei o meu carro elétrico. Eu falei, mas desculpe, eu entendo que você vem de um estado nos Estados Unidos, como é que vocês produzem a eletricidade? Estão a ver, né? Ter um carro elétrico pode ser um desastre ambiental, certo? Se a eletricidade que eu estou a usar, certo, não for produzida por energias renováveis, certo?
E as baterias? E as baterias? Não, Que são um não, grande eu ia problema. dizer, o lítio. Mas, Quem é que quer ter uma exploração de lítio no seu quintal? Ninguém. com certeza, certo? Mas eu diria que as baterias também têm um custo ambiental, com certeza. Eu diria que, via de regra, a produção de baterias, certo? Tem efeitos a curto prazo menos nocivos, do que a queima de combustíveis fósseis. Mas, novamente, a história da humanidade está cheia dessas armadilhas, certo? Quer dizer, aquilo que pensávamos que eram grandes inovações, como, por exemplo, todo mundo quer ter um frigorífico. A substância operante dos frigoríficos era o freon, certo? Era uma substância mágica, tinha sido considerada a descoberta do século XX, certo? Depois estava a destruir a camada de ozono, certo? Okay? Portanto, sim, temos que ser muito cautelosos, muito rigorosos, mas eu diria que eu acho que temos que atacar diretamente o problema. Sim, temos que produzir energia de uma forma mais limpa possível, temos que ganhar algumas décadas com isso, certo? Mesmo que seja à custa de baterias que sejam às vezes produzam um efeito muito nocivo localmente, e todas produzem, certo? A extração de qualquer mineral é sempre localmente traumática, sempre, não há aqui... Não. Mas também temos que pensar o seguinte: se não o fizermos, essas minas serão exploradas à mesma, certo? Para outros fins. Portanto, aqui temos que escolher entre dois males, aquele que a médio e longo termo é o menos nocivo. Portanto, é disso que eu penso que... Por isso que é um problema complexo, não é? Por isso que é um problema complexo, não é? Quer dizer, esse exercício básico que eu faço com os meus estudantes, não é? É perguntar-lhes... Pronto, andar de bicicleta é bom ou é mau, não é? Certo? E todos dizem, é ótimo para o ambiente. Eu falei, depende da refeição, certo? Se vocês comer hambúrgueres, é péssimo, certo? Se comer salada, é excelente, certo? Ok? Pois, é tão complexo quanto isso, certo? É tão complexo quanto isso. Portanto, esse é um problema acoplado, mas, e, portanto, não há respostas fáceis, não é? Mas eu penso que a mudança de paradigma a nível econômico, e isso tem a ver muito com os políticos e a cabeça das pessoas, não é? Temos que voltar Pode parecer um discurso antiquado e moralista, não? Mas temos que voltar às bases. Nós podemos ser felizes com muito menos. Não precisamos... Não precisamos tanto para ser felizes. Não é? Ser feliz e ter uma vida produtiva não tem absolutamente nada a ver com os nossos salários e com aquilo que consumimos. Não é? Isso é uma... Portanto, eu acho que é esse tipo de questões que devemos colocar. Não são questões fáceis, nem de perto nem de longe. Certo? Sim. Bom, Orfeu, já estamos um pouco adiantados na hora. Gostaria novamente de agradecê-lo pela brilhante palestra, por ter aceito o nosso convite. Acho que foi uma ótima celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, com as Bertolíadas, não conhecia. E o seu novo romance também, que é Solução Final, como que é o nome? Solução Final. Isso pode ser bom, pode ser... Como é que... Não vou querer um spoiler, mas tudo bem. Mas posso vos dizer, é o que tu estás a pensar, certo? É um romance sobre aquele trágico período da história da humanidade que obriga-nos a pensar nas implicações que tem para o futuro, certo? Aquilo que é muito vivo para a nossa geração, as gerações seguintes não têm o mesmo impacto emocional e, portanto, eu achei que era relevante escrever um livro sobre essa questão para que as pessoas percebessem quão traumático... os problemas da humanidade não começaram ontem, certo? Os problemas da humanidade são o resultado do desenvolvimento histórico e alguns desses desenvolvimentos históricos, muito particularmente no século XX, foram traumáticos, certo? Foram traumáticos. Sim. Bom, eu vou parar de gravar e... como é que eu faço? Ok. Sim, parece.